E fala aí, galeraça do meu canal. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e, sem mais delongas, bora para o relato. Eu sou motorista de ônibus há 20 anos. Faço na minha cidade a linha de tarde e à noite, até 11 horas da noite. A minha cidade ela não é muito grande, tem apenas uns 20 mil habitantes, mas a maioria da população pega ônibus à noite para ir para o trabalho, outras estão vindos do trabalho. A minha profissão é muito tranquila. A rodoviária, não é essas rodoviárias de hoje, grandes, com iluminação. A iluminação da minha rodoviária, da minha cidade, é bem precária, bem ruim, vamos dizer ao caso, né? Eu paro lá 7 da manhã e levo os pessoal para o trabalho, ou seja lá para onde eles quiserem ir. Eu trabalho nisso há muito tempo, gosto do que eu faço, mas ultimamente veio acontecendo algumas coisas estranhas, e principalmente à noite. Algumas pessoas afirmavam, de mãos juntas, ter visto um bicho preto correndo em frente à rodoviária. Outras viram um bicho preto na rodoviária, mas para mim isso tudo era só boatos e nada mais disso. Bom, eu continuei minha rotina normalmente, não ligava para que os outros falavam, pois, como em todo lugar, a minha cidade também tem gente faladora também, que gosta de cuidar da vida dos outros. Eu, um dia à noite, estava vindo fazendo a minha última rodagem do dia, última viagem. Não tinha passageiros na rodoviária, pois eu vi muito tarde, no máximo umas 10:30 da noite para 11 horas. Eu parei a uns 10 metros da rodoviária. Como não tinha ninguém, então não havia precisão de eu ir até a rodoviária e ficar lá parado lá. Quando eu ia chegando, que parei o ônibus, eu vi um negócio estranho, andando de um lado para o outro na rodoviária. Bom, na hora eu pensei, isso deve ser um cachorro ou alguma coisa, mas aquele bicho simplesmente levantou em duas patas. Eu juro para vocês que aquele bicho, quando se levantou, era maior do que eu, em duas patas. Eu não sabia o que fazer, fiquei com medo de, vamos dizer, né, ser algum animal estranho. Aquele bicho veio caminhando em direção ao ônibus e eu fui começando a me arrepiar, mas a forma que ele andava era muito estranha. Era uma forma assim como se os joelhos tivessem quebrados e o pelo todo preto, e tinha um tipo de rosnado que fazia qualquer um gelar a espinha. Aquele bicho soltou um uivo tão grande que eu até coloquei a mão nos ouvidos. De dentro do ônibus eu coloquei a mão nos ouvidos, pois o rosnado e o uivo foi muito alto. Naquela hora que eu vi aquilo, eu encaixei as peças que faltavam. Isso é um lobisomem, com certeza. Depois desse encontro, eu voltei para casa o mais rápido que pude e me tranquei. No outro dia quase não fui trabalhar, mas trabalhei o último dia assim mesmo e deixei o meu emprego de lado. Não quis mais arriscar minha vida
pelas noites, pois eu sabia o que estava acontecendo à noite. Poucas pessoas sabiam lá no meu bairro, mas eu vi com meus próprios olhos. Eu não quis pagar para ver e simplesmente resolvi parar. Mas eu confesso para vocês que naquela noite eu vi um lobisomem. O meu pai, ele tinha uns cachorros e alguns animais em uma pequena fazenda. Vamos dizer, não era fazenda, era um sítio, né? E atrás desse sítio tinha uma mata muito extensa que abranjava quilômetros e quilômetros de mata, pois caçadores iam caçar nessa mata e dizia que coisas estranhas aconteciam lá. Um dos amigos do meu pai veio até o meu pai falando uma história meio louca, meio estranha, dizendo: olha, um bicho preto correu atrás de nós. Gente fala que é um lobisomem, mas eu não acredito que seja um lobisomem. Mas o meu pai incrédulo, ele olhava para os meus amigos e ria. Lobisomem? Isso não existe, meu amigo. Isso não existe. Isso é paranoia da sua cabeça. Mas tudo isso estava prestes a mudar em breve. O tempo foi passando e nós fomos levando a vida normal, como qualquer família leva, né? A vida normal, trabalhando no campo, pois muita gente acha o trabalho do campo chato. O trabalho com agricultura chato. Eu não. Eu acho um trabalho tranquilo e relaxante, apesar de ser cansativo. Uma noite eu percebi uma movimentação no chiqueiro das galinhas. As galinhas estavam inquietas. Não parava de um lado para o outro, como se tivesse um animal dentro do galinheiro, mas eu não sabia o que era. Foi quando meu pai saiu com a arma na mão. Eu já percebi que havia uma coisa de errado, pois para o meu pai sair com a arma na mão, ele deveria ter percebido que foi um ladrão ou coisa assim, né? Ele saiu com a lanterna e com a arma na mão, bem devagar, em direção ao chiqueiro das galinhas. Foi bem devagarinho. Quando ele estava mais ou menos uns 200 ou 300 metros do chiqueiro, ele começou a ouvir uma respiração muito alta e ofegante, como se fosse alguém que estivesse correndo muito. O meu pai, naquela hora, ele gelou de medo, pois o chiqueiro das galinhas era mais ou menos uns 300 metros e dava para ouvir perfeitamente aquela respiração cansada e ofegante, como se a qualquer momento fosse parar. O meu pai, mesmo com medo, resolveu ver mais de perto, mas quando meu pai estava chegando, pulou um bicho na frente dele e o meu pai, por instinto, atirou. Aquela coisa soltou um uivo tão grande que o meu pai colocou a mão nos ouvidos, mas ele não tinha como correr, pois estava com muito medo e a pessoa com medo não faz nada. A pessoa com medo, a pessoa fica completamente paralisada. E aquele animal ficou apenas olhando para o meu pai e se virou e foi embora, correndo muito rápido, se perdeu na mata que ficava na frente da minha casa. O meu pai voltou pálido, branco como papel. Eu perguntei ao meu pai o que ele tinha visto e ele contou que ele tinha visto um lobisomem. Naquela noite, nós não dormimos, ficamos acordados
esperando o novo ataque da fera, mas a fera não apareceu naquela noite. Nós ficamos a noite inteira acordados, alimentando uma fogueira e olhando o céu. Mesmo com o bicho que teve aparecendo mais cedo no sítio, o lugar era muito bonito à noite e nós fizemos uma fogueira e deixamos queimando por alguns minutos. Alimentamos bem o fogo e fomos para dentro, pois com o lugar todo iluminado, a fera não vinha, pois pelo que contam os relatos, essa fera só vem na escuridão, onde a luz ela não vem. Quando amanheceu o dia, o meu pai foi olhar se tinha matado algumas galinhas e realmente tinha matado. Matou umas 30 galinhas, mas era só matar mesmo. Não queria, vamos dizer, né, comer ou levar embora. Era só para judiar mesmo das galinhas. Pedaço para todos os lados. O meu pai não pôde suportar e acabou desmaiando. Depois daquela tragédia que aconteceu no meu sítio, no nosso sítio, o meu pai não foi mais o mesmo. Ele teve que ir para a cidade para se tratar e até hoje, quando conta essa história, ele fica com lágrimas nos olhos, pois parece que está revivendo tudo de novo em sua mente, em sua cabeça. E naquela noite, o que veio até o meu sítio e matou aquelas galinhas todas foi um lobisomem, a terrível fera da noite. Eu era um jovem, vamos dizer, né, com os meus 19 anos e gostava de festas, baladas e etc. Um monte de coisa. Saía com meus amigos, saía com as minhas amigas também e ia curtir festa, curtir baladas, noites e noites na baladas, em festas. Gastava o meu dinheiro todo em balada, em festa. Pode perguntar ao meu pai e à minha mãe. Não existia uma festa na minha cidade que eu não fosse. Mesmo se fosse a festa mais chata que tivesse, eu iria. Mas não era às vezes para ficar na festa. Era para ficar só zoando mesmo na festa. Sabe, né? Jovem, né? Como é, né? Mas tudo isso estava prestes a mudar. Eu iria dar de frente com a terrível fera e não iria ser um encontro agradável, iria ser um encontro desagradável. E olhe lá se eu sobrevivesse a esse encontro. Eu tinha uma moto, não era uma moto muito nova, mas dava para mim fazer as minhas viagens e sair para onde eu quisesse à noite. O meu pai sempre dava conselho para mim tomar cuidado, pois aquelas estradas à noite era perigosa e poderia aparecer alguma onça, algum bicho ou alguma coisa. Mas eu não via nada e continuava minha vida de baladeiro, né? Festeiro, farreador, vamos dizer, gastador de dinheiro. Era isso o meu apelido naquela época. O cara que gosta de pagar bebida para todo mundo e por aí foi. Mas com 2 meses para frente, começou a acontecer bastante coisas estranhas naquele lugar. Um rapaz vinha à noite e, do nada, ele foi atacado por um bicho enorme, grande e peludo, pelos pretos, e no seu olhar tinha ódio. Olhava para o olho dele, brilhava aqueles olhos vermelhos, pareciam sangue, mas eles sabiam que aquele era o lobisomem que estava assombrando aquela estrada
e ai de quem passasse ali a noite. Mas eu não queria saber disso, de lobisomem. Para mim isso era conto, pois comigo nunca tinha acontecido e não haveria de acontecer. Mas isso é o que nós iríamos ver, pois eu iria dar de frente com a fera. Mais uma vez, um dia eu estava me arrumando para a festa e a minha mãe chegou até a mim e disse: Meu filho, não saia de casa hoje. Estou com um pressentimento ruim que vai acontecer alguma coisa com você. Eu olhei para minha mãe e dei uma risada. O que, mãe? Eu perder a festa hoje? Vai ter gente, vai ter garotas, vai ter meus amigos lá. Eu ficar em casa? Claro que eu vou para a festa, vou curtir enquanto é novo, né? A minha mãe olhou para mim: Não vá, meu filho. Vai acontecer uma coisa ruim. Eu não sei se é na festa ou se é na estrada, quando você vir de lá para cá ou ir daqui para lá. Mas a minha teimosia era tão grande que eu acabei indo. E a minha mãe ficou na porta com meu pai, preocupados. Eu juro que quando eu estava me arrumando e saí para fora, a minha mãe falou e disse: Você vai dar de frente com uma coisa que vai fazer a sua vida mudar totalmente. Eu, naquela hora, congelei de medo, pois nunca tinha visto a minha mãe falar desse jeito. Mas, mesmo assim, eu fui. Mas pensativo no que a minha mãe tinha falado, eu ia ver uma coisa que ia fazer a minha vida mudar totalmente. O que poderia ser que iria me acontecer? O que eu iria ver para fazer a minha vida mudar totalmente? Bom, estava prestes de eu dar de frente com o que iria fazer a minha vida mudar totalmente. Eu fui para a festa e a festa estava muito boa e tinha meus amigos, tinha bebida, tinha tudo que eu gostava. Mas naquela noite eu não bebi. Os meus amigos começaram a me zoar, falando: Olha, ele não quer beber hoje. O que aconteceu com ele? Virou santo? Ou será que houve alguma coisa na casa dele? Eu disse: Vocês não sabem o que eu estou aqui na cabeça. Mas o estranho é que nesse dia eu fui mais cedo para casa. Quando foi umas 10 horas da noite, eu já estava querendo ir para casa e com aquela coisa ruim dentro de mim, como se a qualquer momento acontecesse uma coisa ruim comigo. Eu peguei a moto e despedi dos meus amigos e das minhas amigas. A festa não estava tão boa, afinal. Tinha só os meus amigos e algumas pessoas que vinham do sítio. Da cidade tinham poucas, pois era o último dia de festa, né? Nós sabemos que nesse lugar, quando ajunta a festa assim, vai muita gente. No primeiro, no segundo dia, mas no último dia não vai nem tantas pessoas. Eu montei na minha moto e fui para casa. Peguei aquela estrada escura, apenas a lua cheia que iluminava um pouco a estrada. Mas eu notei que tinha alguma coisa diferente. Alguma coisa estava me seguindo, mas eu não sabia como aquele estava me seguindo. Parecia que era por dentro do mato. Bom, eu fiquei já assustado, pois aquilo que me seguia por dentro do mato era muito grande e tinha os barulhos de quando passava nos matos que quebrava os galhos das árvores. Aquilo era enorme. Eu não tinha noção do que estava me seguindo. O medo já estava começando a tomar conta de mim. Eu já estava começando a me arrepiar inteiro, como nunca tinha me arrepiado. Da ponta do pé até a ponta da cabeça, do fio do cabelo, arrepiou tudo, como se alguma coisa me observasse, soubesse os meus passos e soubesse o que eu estava fazendo. Para a minha desanimação, a moto deu um problema e não pegava de maneira nenhuma.
Eu não sei se era gasolina ou coisa assim, né? Mas eu olhei e não, não tinha sido a gasolina, pois eu tinha colocado gasolina mais cedo. Quando eu olhei, vi uns pisados atrás de mim, como se fosse um pisado forte de alguma coisa que estivesse correndo atrás de mim. Eu olhei, virei bem devagar, lentamente. Quando eu olhei, tinha um cachorro negro, preto, atrás de mim, com os olhos vermelhos, me olhando, me encarando, com os dentes para fora de tão grande, presas e garras enormes, e orelhas pontudas e focinho de cachorro. Sua respiração era tão alta que me fazia congelar de medo. Eu confesso para vocês que só o rosnado daquilo fazia com que o meu coração quase parasse de tanto medo. E aquilo tentou correr atrás de mim. Quando ele fez a posição de correr, eu não contei tempo ruim e comecei a correr. Corri muito, muito, muito. Eu ainda estava longe da minha casa e não iria dar tempo de eu chegar em casa. Eu subi a uma árvore muito alta para o bicho não me ver. Quando eu subi, o bicho chegou e ficou arrodeando a casa. A árvore de um lado para o outro, ficou farejando o ar, tentando sentir meu cheiro. Bom, eu fiquei ali a noite toda e aquele bicho ficou por horas e por horas, andando ao redor da árvore, andava para frente, voltava para trás, dava rosnados e coisas assim. Mas ele se cansou e foi embora, e nada do mundo me faria descer daquela árvore até o dia amanhecer. O dia até o dia amanhecer. A noite demorou a passar, mas eu resolvi ficar ali mesmo. Quando o dia amanheceu, eu cheguei em casa, todo pálido. A minha mãe disse: "A festa foi boa?" Eu sentei e falei para minha mãe: "Festa? Que festa boa? Você não sabe o que me aconteceu." E a minha mãe falou: "Eu já sei, você viu um lobisomem." Eu fiquei espantado com a serenidade da minha mãe falando, a tranquilidade que ela falou. "Você viu um lobisomem", como se já soubesse o que eu iria ver noite passada. Eu disse que sim. A minha mãe falou para mim: "Tá vendo? Isso é para você parar em casa. Isso é para você ficar em casa, cuidar mais de mim e do meu pai. Arranje uma amizade virtual, amigos de verdade, não amigos de festa. É nisso que dá. Você ia perdendo a sua própria vida ontem à noite. Se não fosse as minhas orações, aquele bicho teria te pegado. E se não fosse a árvore, você não estaria aqui na minha frente, meu filho." A minha mãe deu um sermão duro em mim. E confesso para você, depois desse dia e depois dessa noite que eu tive um encontro com o lobisomem, eu mudei completamente, completamente mesmo. Não saí mais à noite, saía de vez em quando e se eu saísse à noite era para vir rápido, não demoraria muito. Eu mudei completamente minha rotina, minhas atitudes e os meus amigos até acharam estranho a minha mudança repentina, mas eu sei o real motivo, eu sei o que me fez mudar completamente de rotina e de vida, pois se eu continuasse da maneira que eu estava, de festa em festa, de balada em balada, gastando dinheiro e bebendo, eu iria acabar morto. E não iria ser por mãos humanas, iria ser por um demônio do inferno, iria ser por um lobisomem. Eu ia pagando com a minha vida e foi obrigado a eu quase morrer para aprender a lição que
Com o sobrenatural não se brinca. Os povos podem achar você louco, doido da cabeça, leso, mas cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ter um encontro sobrenatural. Eu tive o meu e foi horrível. Não quero que ninguém tenha essa experiência que eu tive. Se alguém tiver, tente sair vivo, pois a fera investirá duro contra você, tentará matar você mesmo. Não dê moleza para ela. Se puder matar, mate. Antes ela morta do que você. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Isso foi mais um relato, super relato do meu canal. E você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que gostem. Deixa like e comente.